Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Solimar Lessa. Estou aqui com imenso prazer para oferecer essa aula sobre análise SWOT para vocês. Já tive vários imprevistos hoje. Quero dizer que um deles foi o PowerPoint. Zoom e PowerPoint deram uma treta aqui. Eu não consegui colocar no modo de apresentação, está no modo de leitura, mas não vai impedir a gente de entender a aula, vocês, né? No caso de entender a aula, os slides aí vão correr, e já tive um acesso de tosse também, mas o feito é melhor que o perfeito. Primeiro de muitas aulas gratuitas que eu quero oferecer. Bom, vamos lá, não vou me prender a tanta apresentação profissional, deixei um slide aí para vocês conhecer um pouquinho, né, um resumo do que eu faço profissionalmente, e quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, pode acessar o meu site, e lá vocês vão ver de uma maneira mais detalhada meus projetos, meus produtos, saber um pouquinho de mim como pessoa, quantos filhos eu tenho, minha vida, minha história, tá bom? Então, já de cara, eu já peço assim, desculpa que de vez em quando eu estou dando uma tossidinha, mas eu não quis postergar essa aula por tantos dias que eu já adiei essa gravação. Bom, então vamos lá. Além disso, é uma aula gravada, então eu não tenho como tirar dúvidas em tempo real. E por essa razão, vocês podem preencher o formulário através do site, também me mandarem as dúvidas. Lá tem meu e-mail, já deixei também o e-mail aqui, quem não quiser acessar o site pode mandar por e-mail. Ou você pode me seguir, me mandar uma mensagem e eu vou te responder, tá bom? Então, fica assim, estou me colocando à disposição para tirar dúvidas de quem não entender alguma parte, algum assunto pertinente a essa aula de hoje. O que eu procurei fazer? O foco principal desse encontro é o cruzamento das informações, a própria aplicabilidade dessa ferramenta. Então, como fazer, como criar as estratégias, como que eu interpreto, como é que eu utilizo essa ferramenta. Eu trouxe dois exemplos práticos, um no âmbito empresarial e o outro no âmbito pessoa física, justamente para a gente ter um pouquinho de diferença, né, de entendimento, e é o foco principal, sendo que eu não tenho como chegar lá na frente sem explicar um pouquinho o significado das palavras, dos próprios quadrantes, né? Então, é uma coisa resumida que eu trouxe, alguns slides com explicação sim, alguns recursos para ajudar vocês, mas eu não vou me estender tanto, porque essas explicações a gente encontra no Google também. Se você clicar na análise SWOT, tem uma porção de explicações, exemplos, enfim. O que eu fiz? Eu compilei, que é algo que a gente não vê por aí, a gente vê muita teoria, a gente vê a ferramenta preenchida no Google, mas não tem aquela explicação de como você faz, o pulo do gato, sabe? Não tem essa explicação. Então, eu compilei nessa aula aqui um pouquinho de cada. Tá bom? Que mais que eu posso falar para vocês? Vamos dar início aqui. Esse é um dos modelos que vocês podem encontrar no Google, só para representar o que é esse acrônimo, SWOT. S de Strength, forças, já que ela foi criada no ambiente acadêmico, na Universidade de Stanford, por um americano, então você vai encontrar ela feita em inglês, né? Escrita em inglês. Vamos lá. S de Strength, forças. W de Weakness, fraquezas. O de Opportunities, oportunidade. E T de Threats, ameaças. Isso significa, você pode encontrar também com outro nome chamado força, que a gente já vai ver mais à frente, tá? Que é também um outro acrônimo de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa ferramenta, ela veio para um ambiente corporativo, empresarial, um tempo depois que ela foi criada. Ela foi criada entre 60 e 70, década de 60 e 70, por um americano que estava fazendo uma pesquisa, né, nessa Universidade de Stanford, e depois já que ela veio para o âmbito empresarial, e ela contribui na formação, na construção, melhor dizendo, do planejamento estratégico
empresarial. Você pode utilizar outras ferramentas. Essa é uma delas, tá? Vocês vão entender por quê. E também pode ser utilizado assim para o planejamento estratégico pessoal. Então, você pode usar para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que vai te auxiliar também, tá? Bom, vamos lá. Dando prosseguimento. Como eu disse, tá aí, ó. FOFA. Forças, fraquezas, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Bom, para a gente entender, começar a entender, imagina que essa matriz aqui, ela é como se fosse uma casa, tá? Uma casa que tem um ambiente interno e ela também tem um ambiente externo. Então, dentro dessa casa, a gente vê o quê? A gente vê a mobília, os cômodos, quantos cômodos tem, a mobília está em bom estado, o sofá é bom, o sofá de 2 lugares, 3 lugares, tem mesa, tem estante, o banheiro tem um lavabo, é uma suíte. Então, a gente analisa como essa casa é por dentro. Quais são os pontos fortes dessa casa e as fraquezas que essa casa tem. E esse ambiente interno, a gente pode, analogicamente, comparar ao ambiente interno empresarial. Tudo dentro da empresa é considerado ambiente interno, tá? E dentro desse ambiente interno, a gente vai analisar as forças e fraquezas que essa empresa tem. Em se tratando de pessoa física, a gente vai analisar o que essa pessoa possui de forças e fraquezas, tá bom? Que nós vamos ver mais à frente o significado disso. Bom, e aí, então, a casa também tem a parte externa dela, que é um ambiente externo, tudo que está fora dessa casa, onde ela se situa. Ela se situa num bairro, então o que existe nesse bairro? As adjacências por fora, que pode influenciar aí nessa casa, né? Bom, então a gente tem o quê? A empresa, ela se situa no mercado, normalmente no mercado e num segmento, num nicho, e ela tem um ambiente externo fora dela. Tá? Que aqui vocês já estão vendo que é incontrolável e a gente já vai ver mais à frente. Tudo que vem de fora, você não controla. Tudo que vem de fora do ambiente da empresa, você não controla. Tudo que está além de você, falando de âmbito pessoal, você também não controla. Tá? Você só controla tudo que você possui, tudo que você é, você controla. O que vem de fora, você não controla. Então, oportunidades e ameaças são coisas que a gente não vai conseguir controlar. A empresa ou a gente, pessoa física. E os fatores internos é tudo que está sobre o nosso poder. Vamos à frente. Bom, aplicação. Essa aplicação, ela funciona como meta. Lembra que eu falei que essa ferramenta ela é utilizada como recurso na construção do planejamento estratégico e que também ela ressaltando aqui, algo individual, voltando, acho que eu já falei isso aqui, ela é algo individual. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sua empresa, ela vai, sei lá, novembro de 2021, outubro de 2021, a gente está em 2022, certo? Ela começou a planejar o que ela vai fazer, quais são as diretrizes dela em 2022? Ou as suas diretrizes em 2022, que a gente não faz, aquelas metas todas, planejamento todo. Então, a empresa normalmente escolhe o que fazer. Vamos supor que ela escolha, no ano de 2000, uma das metas seja aumentar as vendas de um produto específico no ano de 2022. Isso é uma meta. Então, essa ferramenta ela vai ser utilizada para analisar o ambiente interno, para analisar o ambiente externo, tudo referente, criar estratégias, cruzar essas informações, tudo para alcançar essa meta que eu falei, aumentar um produto específico em 20%, aumentar as vendas de um produto específico em 20% no ano de 2022. E por que eu falo assim? Porque meta, seja ela empresarial ou pessoal, ela precisa de uns critérios para funcionar.
tá? Então, ela precisa ser específica, o máximo possível, o máximo de informação que você puder colocar para especificar é o correto, tá? Desculpa, ela precisa ser mensurável. Você precisa encontrar um indicador, algo para medir, se você está conseguindo ou não. Ela precisa ser alcançável. Porque às vezes a gente faz aquelas coisas assim, impossível, meu Deus do céu, eu quero aumentar em 180% as vendas do produto X. Então, às vezes pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que a sua estrutura te impeça disso. Então, tudo que você determinar, seja a âmbito empresarial ou âmbito pessoal, precisa ser alcançável, mensurável, precisa ser realizável. Você precisa saber se aquilo ali é possível realizar. Quantas pessoas colocam metas assim e não avaliam que não podem realizar aquilo, que não vão conseguir realizar aquela meta, ou pelo menos dentro do tempo, que é o T, o final, né, que precisa ter também dentro daquele tempo que foi estabelecido. Então, quando você criar um objetivo, uma meta para o teu negócio, para a tua empresa ou para a tua vida pessoal, profissional, você precisa obedecer esses critérios. Não vou me prender também a essa parte, porque a aula não é sobre metas, a aula é sobre SWOT. Mas a gente está ligando uma coisa a outra. Então, enfim, isso é uma meta. E aqui eu listei algumas aplicações aleatórias, servem somente assim de exemplos para vocês saberem o que vocês podem fazer, tá bom? Fortalecimento de marca, modificar determinados hábitos, que aí já é algo pessoal. Então, isso aqui é um exemplo fictício, sem tanta especificidade, tá bom? Os benefícios funcionam mais ou menos da mesma forma, porque como a gente não está falando de algo específico, então quando específico, diga assim, uma meta, eu não elenquei uma meta específica para levar a aula toda, não fiz isso. Então, por exemplo, se você escolhe uma meta relacionada à venda, o benefício da utilização da ferramenta vai ser um. Mas é óbvio que existem alguns benefícios gerais, que eu acredito que qualquer meta que você escolha, você vai conseguir se beneficiar com a utilização dessa ferramenta, e uma delas é o autoconhecimento. Porque não importa a meta que você escolheu para a sua empresa ou para a sua vida, né? Se isso, quando você escolher isso, certamente quando você for preencher a ferramenta, você vai necessitar de olhar para você mesmo, olhar para dentro da tua empresa, olhar para a parte interna, olhar para os teus colaboradores, olhar para o teu ambiente interno, olhar para a cultura da tua organização, se essa cultura te ajuda ou não, olhar para a localização. Então, tudo isso vai te dar uma visão em relação ao autoconhecimento. Então, não tem como, tá? As fraquezas, será que em relação a essa meta que eu escolhi realizar, a minha equipe ela vai ser capaz de alcançar isso? Será que a cultura que eu tenho, que eu entendo que pode ser a causadora do turnover na minha empresa? Então, será que a cultura está ajudando eu reter mais os empregados, os colaboradores? Então, tudo isso vai te proporcionar esses questionamentos, autoconhecimento. Mesma coisa pessoal. O que eu tenho de fraqueza que contribui para eu não conseguir alcançar o que eu quero? Tá? Então, o autoconhecimento, eu acredito que seja uma coisa geral, entendimento sobre os teus pontos fortes, fracos, visão ampla, saber como você interage com alimentos que não estão sob seu controle, ambiente externo. Isso é muito legal. Tá? Então, uma visão bem geral mesmo de vocês, de você empresa ou você pessoa. Bom, o que vem a ser forças? Forças é tudo aquilo que faz parte do ambiente interno, tá? E que te ajuda na tua conquista, ou pelo menos promove algo de muito positivo para você conquistar o que você quer.
e que você detém total controle. Pensamento, comportamento, sentimento, experiência, paradigma, experiência empírica. Então, tudo que você pode controlar e que vai te ajudar a conquistar o que você quer, essa meta que você quer, tá bom? Isso aqui tá escrito aqui nos exemplos em relação à pessoa jurídica também, tá? Lembrando que são exemplos que eu estou citando aqui aleatórios, porque a análise é feita na hora que você estabelece a tua meta, que você começa a fazer essa análise para descobrir ali, naquela análise, o que é força, o que pode ser considerado fraqueza, beleza? Mas, de qualquer forma, acredito que dê para vocês entenderem com os exemplos que eu deixei aqui. Bom, gente, deixei umas perguntas para facilitar o preenchimento, a descoberta do que você pode colocar como força, tá? Você pode também pedir ajuda para preencher essa ferramenta, você pode pedir ajuda de sócio, pedir ajuda de alguém que você confie no seu negócio, de alguém que seja do mesmo segmento que você pode, e conheça, né, sua história, óbvio, você pode pessoalmente também perguntar a amigos, parentes, sobre o que acredita sobre você, sobre forças, beleza? Para te ajudar a criar um brainstorm assim, né, com uma ou duas pessoas, e você conseguir preencher aqueles quadrantes com o máximo de informação. Esses exemplos que eu trouxe aqui para o nosso encontro, não são tão, eu não preenchi com tantas coisas, porque aqui a gente não está formando especialista, a gente está só, eu estou só querendo ajudar as pessoas, para quem nunca viu essa ferramenta, ou quem já viu e tem dificuldade teve dificuldade de entender, tá bom? E o que vem a ser fraqueza? Bom, a fraqueza, ela se relaciona também com o ambiente interno, pode ser comportamento, sentimento, pensamento, crenças, paradigmas que te limitem ou que te impeçam de performar bem para conquistar o que você quer. Pode ser falta de experiência ou excessos, quer dizer, tudo que você... Não é defeito, tá, gente? Assim, a gente tem... Muitas pessoas pensam que fraqueza, associam fraqueza a defeito. Aqui, fraqueza não é defeito, tá? Fraqueza, por exemplo, vou dar um exemplo prático, de um exemplo que pode ser fraqueza. E um comportamento meu, que numa análise ele pode ser fraqueza e noutra análise ele pode ser força. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa de hábito de dormir tarde e acordar tarde. Eu tenho muita dificuldade de acordar antes do meio-dia, tá? E tenho facilidade para, sei lá, virar à noite. E estou em busca de um emprego específico e vou para uma entrevista que é por turno. E eu caí, justamente passei nessa entrevista para estar na empresa às 7h30 da manhã. Acordar cedo, moro distante do trabalho. Então, esse meu comportamento de ter facilidade de ter dificuldade de acordar cedo vai ser considerado uma fraqueza para eu conseguir essa vaga. Beleza? Vamos supor que eu não tenha conseguido ainda. Então, isso eu vou ter que rever como eu vou fazer para passar a acordar mais cedo, mudar um comportamento que é uma fraqueza, nesse caso, para me adaptar a aplicar naquela vaga. Agora, vamos supor que eu tenha a chance e que tenha um outro turno ou um outro emprego onde eu trabalho noturno. Eu vou trabalhar à noite e de dia eu vou dormir. E aí, essa facilidade, essa questão de dormir até tarde e de conseguir ficar acordado durante a noite vai se transformar numa força, tá? Então, é isso que eu gosto de ressaltar, que nem sempre o que a gente acredita que é uma fraqueza, uma dificuldade no nosso dia a dia, quando for colocada para uma situação específica, ela vai continuar sendo uma fraqueza,
tá bom? Então, cuidado com essa questão aí. Então, por isso que precisa ter tudo bem especificadinho aí, para a gente poder fazer essa análise bem particular. Aqui algumas perguntas também que ajudam a identificar os pontos fracos, tá? São perguntas que eu joguei aqui para ajudar a criação mesmo, né? O desenvolvimento de ideias para vocês. Vamos à frente. Ameaças. Ameaças se refere ao ambiente externo. Tudo que vem de fora, que você não tem poder, que você não tem controle absoluto em nada, absolutamente em nada, e que pode impedir ou dificultar a conquista da tua meta, tá? Seja pessoal, seja empresarial. E aqui eu coloquei uns exemplos aleatórios, eu botei até em negrito aí, aleatório, porque só joguei assim para vocês entenderem o que pode ser uma ameaça. Elevada concorrência profissional, escassez de vagas, mercado em queda, economia instável, que a economia instável está sempre, né? Elevada concorrência profissional, se eu estou num ambiente muito concorrido, né? Escassez de vagas, vamos supor que eu estou querendo aplicar, quero fazer um concurso e, sei lá, são trocentos candidatos e tem pouca vaga, tá, para esse concurso. Então, isso é uma ameaça, uma coisa que não depende de mim. Não sou eu que determino o número de vagas que vai ter no concurso. Beleza? E algumas perguntinhas para te ajudar a entender melhor o que pode ser considerado ameaça. Oportunidade. Também se refere ao ambiente externo. Tudo que você não tem controle algum, que vem de fora na sua direção, na direção do mercado onde está a sua empresa, segmento onde situa a sua empresa, e que você não tem controle, mas que pode te ajudar a você conquistar o que você quer, tá bom? Bom, exemplos aleatórios também, tá? Soltos. Aqui eu botei aqui, falando, voltando a esse assunto de fazer aquela conexão de concurso, liberação de vagas. Então, antes era escassez de vagas, que era uma ameaça. Agora pode ser uma oportunidade, mais vagas. Então, tem mais... tinha uma vaga, mas agora eles liberaram mais vagas. Então, agora já não é mais ameaça, agora virou oportunidade. Então, eu tenho mais vagas, então agora eu vou fazer a minha análise direitinho para eu poder aproveitar essa oportunidade do mercado que está aí me esperando. E perguntas, justamente para vocês criarem melhor, ter um caminho, né? Construírem um caminho para listar o máximo de oportunidades em relação a essa meta de vocês. Bom, aqui é um quadro geral, também um quadro base, tá? Para quem nunca viu, para quem tem dificuldade, quem está fazendo essa análise sozinho, lembrando que você também não precisa fazê-la de uma vez só, você pode dividir, você pode fazer um pouquinho, parar, perguntar, fazer pesquisa, coisas básicas mesmo, para dar uma direção, para dar um norte de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, que vocês podem pegar uma folha de papel e começar a preencher cada quadrante desse, com base nesse quadro aqui, tá bom? A gente vai parar por aqui, tá? Para depois passar para o outro módulo, que é a aplicação da ferramenta. Eu preferi parar por aqui para a aula não ficar tão extensa. Bom, e reforçando aí o que eu falei lá no início, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Para conversar. É óbvio que essa aula eu fiz de um modo bem sucinto, então pode ser que eu tenha falado rápido demais, pode ser que eu não tenha me expressado de uma forma assim tão adequada para que vocês entendessem o conteúdo, pode ser que eu tenha omitido alguma informação relevante e tenha ficado algumas dúvidas, já que, como eu falei, não estou interagindo, então eu aguardo aí vocês me chamarem para alguma dúvida, tá bom? E até já. Tchau.
Bom, dando continuidade aí à nossa aula, vamos para a parte prática, porque o aprender está no fazer. Eu trouxe um exemplo criado por mim mesma, com poucas informações, porque a gente aqui não está fazendo uma análise real, assim, não é um cliente realmente que você vai lá, chegar, vai conversar, vai preencher com vários dados. Então, aqui é um exemplo só para dar um norte, para dar uma percepção melhor para vocês, tá? Então, uma clínica de estética que quer um fortalecimento no mercado da beleza. Eu coloquei fortalecimento, mas isso poderia ser um pouco mais específico, tá? Mas poderia causar um pouco mais de confusão, então eu deixei aqui no básico mesmo. Ela quer melhorar, mas eu não coloquei o quanto ela quer melhorar. Ela quer se fortalecer, mas eu não coloquei o quanto. Lembra que isso precisa estar um pouco mais especificado? Que eu quero fortalecer, eu quero me fortalecer em 10%, em 20%, quero um fortalecimento da minha marca em tantos por cento em relação ao ano anterior. Então, eu precisaria também trazer dados do ano anterior para vocês, para poder comparar isso e fazer um gráfico maior, fazer algo um pouco mais profundo, uma análise muito mais profunda para mostrar que tipo de estratégia poderia levar esse crescimento em relação, para comprovar, né, esse crescimento em relação à possibilidade do crescimento em relação ao ano anterior. E eu não quis fazer isso, porque eu estou falando de uma maneira geral e poderia confundir até a cabeça de quem nunca viu a ferramenta. Então, por isso que eu deixei um pouco mais geral aqui nesse caso, tá? Então, ela quer melhorar o posicionamento dela no mercado da beleza, tá? O que eu coloquei como forças? Ela tem uma formação técnica, não coloquei o nicho de atuação dessa clínica, porque ela pode ser especializada em tratamento corporal, facial, feminino, enfim, não coloquei propositalmente também. Então, ela tem uma formação técnica, persistência, boa comunicação, reserva financeira, lembrando que lá em forças, eu falei que poderia ser qualificação técnica, graduação, pós-graduação, cursos, certificações, e também soft skill. E persistência, boa comunicação é soft skill. Então, muitas pessoas não veem habilidade de se relacionar, empatia, boa comunicação. Isso são habilidades, são consideradas soft skill, habilidades comportamentais que te ajudam e muito na conquista de muitos objetivos. Fraqueza, coloquei. Dificuldades em lidar com horários, pouco conhecimento de mídias sociais, um tiro no pé, né, gente? Hoje em dia é. Restrição na capacidade de atendimento. Fatores externos que estão fora do controle da dona da clínica. Mercado de estética aquecido, longevidade da população, público masculino engajado, crescimento na autocobrança feminina e público idoso engajado. Lembra que fator externo a gente não controla? Ela não tem poder nenhum sobre essas oportunidades que estão no mercado que ela atua. Ameaça a economia estável, concorrência, profissionais mais qualificados e mais experientes. Reforçando, ela não controla essa ameaça, ela não tem poder de, eu quero que tenha menos concorrência, eu quero que tenham menos profissionais mais qualificados e mais experientes do que eu. Ela não tem o poder de mexer nisso. O que ela pode fazer é melhorar a parte interna dela, tá? Utilizar da melhor forma possível o que ela tem de força, mitigar ao máximo o que ela tem de fraqueza, ou até eliminar, justamente para poder dar um balanço dar um equilíbrio nessa balança. Tá? Então, a gente vai ver mais à frente agora, não está avançando, agora foi, tá? E que estratégias ela pode criar justamente para dar esse equilíbrio aí na empresa dela para alcançar o que ela quer. Bom, que tipos de estratégias a gente pode criar? Estratégia ofensiva, força versus oportunidade. E aqui, para não me prender muito nessas definições, porque a gente vai ver esse quadro lado a lado mais no próximo slide, eu vou pular, tá? Então, aqui vocês podem ler com calma depois,
para reforçar. Mas, assim, vocês vão ler, mas eu vou te falar, assim, uma boa. A prática é que vai fazer com que vocês criem isso aí com muita facilidade. Mas é praticando, exemplos, 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 metas, porque a gente tem muitos, né? Não importa se seja na empresa ou pessoa, a gente tem muitos. Então, vocês podem praticar e, à medida que vocês forem praticando, esses conceitos vão ficando cada vez mais dentro da cuca. Bom, aqui, como eu falei, eu coloquei lado a lado para facilitar a nossa vida. Bom, então vamos lá para ter um entendimento de como que a gente começa a cruzar a informação. Para uma estratégia ofensiva, ela vai criar uma estratégia ofensiva, ela vai usar força versus oportunidade, correto? Bom, ela tem, ela tem uma formação técnica, que é uma força, né? Porque se ela não tem nem o entendimento do negócio que ela está e age sozinha, aí está ferrada. Porque ela poderia ter uma formação técnica, ter funcionário, ela poderia não ter essa formação técnica, mas contratar alguém que te desse. Ou seja, ela tem a formação, então ela já entende do negócio que ela tem aberto. É uma força. E o que ela tem de oportunidade? Eu vejo muitas, né, aqui, mas ela tem longevidade da população, que é algo... Na verdade, eu vou me prender a duas aqui, tá, gente? Ela tem um público idoso engajado, e eu vou explicar até por quê. E ela tem um público masculino engajado. Ela tem um público idoso engajado. Segundo o IBGE, eu fiz uma palestra num colégio, numa escola, numa faculdade, quer dizer, para o curso de formação técnica na área de saúde, e levantei os dados do IBGE sobre a área de saúde, né, o crescimento de negócios na área de saúde. E é uma área que está crescendo porque a população está envelhecendo. E quando eu falo área de saúde, eu falo área de estética, eu falo área de saúde mental, espiritual, terapias de reiki, terapias cognitivo-comportamental também, as terapias tradicionais, eu falo também tarô, que também cuida do emocional, eu falo da área de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, toda essa área está sendo promissora, apesar do nosso país, né? A gente sabe dos problemas que a gente tem na área de saúde, mas eu digo, isso é uma coisa, mas é um mercado que está em ascensão. Porque a população está crescendo mais, a gente está envelhecendo mais. Em 2020, a idade média da população era 76 anos e alguns meses, ou seja, essa população não quer adoecer, essa população quer viver, certo? Então, ela quer se cuidar. E esse público idoso está buscando tratamento, está buscando fio de PDO, plástica, tratamento para pele, e o público masculino também. Quantos homens que vocês conhecem aqui já estão se rendendo às cirurgias plásticas, tratamentos estéticos? Muito, né? Então, fazendo harmonização facial, colocando fio, fazendo implante de cabelo. Então, o que ela pode fazer? Ela tem uma reserva financeira, tá? Como força também. Ela pode criar uma estratégia ofensiva fazendo mais especialização, escolhendo um desses dois públicos. Vamos escolher o público idoso, tá? Para ficar mais fácil até nas outras estratégias. Então, ela pode se especializar, começar a fazer uma formação, uma nova formação, para se especializar nesse público idoso, porque ela sabe que ela tem um crescimento nesse mercado desse público, e isso é muito legal. Fora que é um diferencial. Alguém conhece? A gente conhece casa de repouso, que é uma coisa meio que a gente, vou lá para morrer, mas a gente não conhece centro de estética, um centro especializado, por exemplo, um centro especializado em cuidados da saúde física, mental, emocional e espiritual para a população mais velha. Não tem, tá? Não tem mesmo. Tem, como eu falei, tem asilo, já tem até condomínio para idosos, a gente tem clínicas que cuidam mais do público jovem, mulher e público jovem. Então, isso é um diferencial,
que ela pode ter. Por isso que eu quis escolher essa questão aí, tá? Porque quase não tem. Então, é uma estratégia ofensiva. Defensiva é força versus ameaças. Vamos ver o que a gente tira daqui. Bom, de cara, essa própria estratégia que ela criou, ela já bate a concorrência, tá? Essa estratégia aí de utilizar, fazer mais formações para poder pegar esse público idoso, ser especialista nesse público idoso, ela já bate aí a concorrência, que é uma coisa natural, que tem que ter mesmo, mas ela começa a sair daquela zona que todo mundo tá. Eu faço o que todo mundo faz, sabe? Tipo, eu faço, sei lá, bolo de pote, todo mundo faz. Eu tenho salão de beleza, é uma opção. Então, ela começa a sair dessa zona equiparada e ela começa a ter um destaque em relação à concorrência, que é uma ameaça. Era, quando ela tinha só essa formação técnica. E também ela começa a desequilibrar, em termos positivos, desses profissionais mais qualificados e mais experientes que ela. Eles já não são mais do que ela. Então, ela começa a diminuir isso e começa a se destacar um pouco mais. Beleza? Estratégia de reforço e aproveitamento. Fraqueza versus oportunidades. Bom, aqui a gente precisa ter um cuidadinho melhor, tá? Porque ela tem umas situações aqui que precisam olhar um pouquinho com carinho. Dificuldade de lidar com o horário. Primeiro, descobrir por que ela tem essa dificuldade de lidar com o horário. Em que é essa dificuldade? Porque isso pode ser um tiro no pé. Como assim? Quem gosta de ficar esperando ser atendido? A gente gosta de marcar e chegar lá no local e ser atendido no horário, correto? Então, ela precisa rever isso, tá? Descobrir por que dessa dificuldade, se ela tem excesso de tarefa, se ela é uma pessoa que procrastina, se ela não tem nenhum recurso tecnológico, agenda, aplicativo que facilite a vida dela. Então, ela se sabota, sabe? Então, ela precisa rever isso. Bom, pouco conhecimento de mídias sociais, nossa, ela precisa melhorar isso para poder divulgar. Ela precisa ou contratar uma empresa, já que ela tem uma reserva financeira, ela pode fazer um curso, eu não indicaria, dependendo do valor, não listei também aqui a reserva financeira dela, porque senão seriam muitos dados, a aula ia ficar muito extensa, mas se a reserva financeira dela comportar, ela pode pagar uma empresa para cuidar disso para ela. Por quê? Através dessa empresa, ela vai começar a mostrar o diferencial que a empresa dela tem, que é o público idoso. Tratamento para pele, cabelo, calvície, enfim, manchas. Desculpa, gente. Restrição na capacidade de atendimento. Bom, isso ela pode fazer o seguinte. Isso aqui é bem bacana, queria até chegar nessa aqui. Ela pode melhorar isso para poder crescer, mitigar isso, ela pode criar processos de atendimento. Ela pode criar processos de atendimento desde a hora da marcação até a hora que o cliente sai da clínica dela. Ela pode ter processos no atendimento na clínica, processos no atendimento dos produtos no rosto, descobrir quais são os gargalos, né, que ela pode eliminar. Por exemplo, se ela está se tornando uma especialista nesse público, correto? Ela pode, através dos atendimentos, ela começar a mapear quanto tempo eu levo para o tratamento tal, quanto tempo eu levo até aquele cliente, porque o público quando a gente cria uma persona, quando a gente tem um cliente, cada um funciona de uma forma. Cada cliente, óbvio que ele vai funcionar de uma forma, mas até isso você pode ter mapeado para saber como que você vai compensar. Quando você criar os seus processos, poxa, mas eu tenho cliente, às vezes tem os imprevistos que estão criando os processos, você vai colocar os imprevistos também, sabe? Mas você vai ter aquela rotina, na maioria das vezes, para poder economizar tempo, economizar etapas e oferecer um produto bom, oferecer um atendimento bom para o teu cliente.
e conseguir, a gente está em oportunidade, né? Então, aproveitar cada vez mais esse cliente, essa oportunidade que está no mercado, e fazer o teu negócio crescer, mitigar isso aí, criar esses processos para oferecer um atendimento de excelência, um atendimento em menor tempo possível, mas de uma forma eficiente, efetiva, tá? Eficaz. Beleza? Que me veio uma outra coisa aqui, mas eu vou sair muito desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Fraquezas versus ameaças. Bom, é óbvio que se ela tem, se ela tem, se ela conseguiu melhorar essa dificuldade de lidar com os horários, tá? Ela não atrasa mais, ela consegue agendar bem esses clientes, ela consegue fazer com que essa pessoa saia satisfeita do local, da empresa dela, fale bem da empresa dela. Nossa, eu chego lá na clínica tal. A gente sabe que o boca a boca, né, gente? É fogo, né? Poxa, eu saio até no próprio Instagram. Eu saio de lá, nossa, eu sou muito bem atendida, eles não atrasam, tratamento assim, eu me sinto uma rainha. A gente sabe que o que conta para fidelizar um cliente é a experiência que a gente pode proporcionar a essa pessoa, sabe? Você pode esquecer, tem um ditado que diz mais ou menos assim, né? Você pode esquecer o que falaram para você, o que fizeram por você, você pode até esquecer, mas você nunca vai esquecer como alguém te fez sentir. Então, sentimento, quando a gente passa por uma experiência, a sensação que a gente sente, a gente não esquece, tá? Bom, então, essa sensação que ela pode causar, mitigando as fraquezas dela, ou tentando eliminar, isso pode fidelizar essa pessoa e ela rever essa economia instável, porque normalmente quando a economia está estável, a gente segura o dinheiro, a gente não gasta. Então a pessoa fala, não, pô, pelo amor de Deus, eu sei que eu estou dura, mas eu vou parcelar, eu vou lá porque, nossa, minha pele fica assim, eu sou bem tratada, é um lazer, é uma terapia para mim. Então ela pode pensar realmente em gastar, em pegar uma reserva ou parcelar e dar uma pincelada aí nessa questão da economia estável e dar uma rebatida nisso, tá? A concorrência nem se fale, né, gente? Que quando você consegue mitigar essas fraquezas que ela tem aqui e promover coisas positivas, né? Aproveitar da melhor forma as oportunidades que você tem no mercado, você, nesse caso aqui, você também vai dar uma equilibrada na concorrência. Tá? Você vai continuar se destacando e mesmo num período de crise você continua crescendo de forma um pouco mais desacelerada, mas você continua crescendo. Ou pelo menos não diminuindo, que já é grande coisa no período de crise. Então, gente, indo para o segundo exemplo, é um plano de carreira, tá? E aqui já tem um outro formato de matriz. É diferente que vocês podem usar aquele exemplo que eu dei com as metas de vocês, ou então pode usar também esse formato aqui que fica bem prático, tá? Bom, como ponto fortes, essa pessoa tem elevado conhecimento prático em projetos, esse S1 aí é de força 1, tá? Strength 1, história da formação acadêmica em engenharia, S2, força 2, experiência elevada em execução de projetos de alta complexidade, força 3. Ponto fraco, ele tem baixo conhecimento de sistemas, o Weakness 1, né, W1, e o Network é relativamente baixo porque ele fez uma mudança recente, que é a fraqueza 2. De oportunidade no mercado para essa pessoa, a gente tem um mercado de startups em crescimento, que é a oportunidade 1, demanda por atuação remota de profissionais, oportunidade 2, mercado de gerenciamento de projetos em expansão, oportunidade 3. Ameaças, a gente tem a crise brasileira, eterna crise brasileira, que é a Threat 1, ameaça 1, retração no mercado de construção civil, Threat 2. Bom, então, como estratégia ofensiva, aí está bem mastigadinho, né?
A primeira estratégia ofensiva cruzando a oportunidade e ponto forte foi o quê? Ele tirar uma certificação, PMP, que é uma certificação apropriada para a profissão dele, pertinente à profissão dele, do PMI, e cruzou o quê? Por que ele criou essa estratégia? Aproveitando a força 1, porque ele tem um elevado conhecimento prático em projetos, e a força 3, que é a experiência elevada em execução de projetos de alta complexidade. Então, na verdade, ele buscou por uma especialização, igual no outro exemplo que eu também orientei, que a menina fosse fazer uma especialização para justamente aproveitar a oportunidade do mercado, que era aquele público, o público idoso, o público masculino engajado. Então, essa pessoa também está aproveitando, criando uma estratégia de se especializar para poder aproveitar esse ponto forte que ele já tem, com a oportunidade, que no caso aqui, oportunidade 3, que é o mercado de gerenciamento de projetos em expansão. Beleza. Então, segunda estratégia ofensiva, que tem até duas, tá? Colocadas, especializar-se em métodos ágeis para atuar com startups e vendas de cursos, que é um método diferenciado para planejar, para organizar, mais acelerado, não um método tradicional, né? As ferramentas são diferentes, essas ferramentas ágeis, que é muito utilizada em startups, que a gente sabe que é um crescimento mais rápido do que de outros negócios. Então, vai aproveitar o S1, a força 1, elevado conhecimento prático em projetos, ele tem muita prática nisso, e a oportunidade 1, que é o mercado de startups em crescimento. Beleza? Então, vamos lá. Ponto fraco, cruzando com oportunidade. Uma estratégia de reorientação e aproveitamento. Lembrando aqui que pode ser que vocês possam encontrar esses nomes diferentes dessas estratégias, mas o sistema, o objetivo é o mesmo, é cruzar ponto forte com oportunidade, ponto fraco com oportunidade, depois a gente vai ver ponto forte com ameaça e ponto fraco com ameaça. E independente dos nomes que vocês encontrarem, tá? Vocês podem fazer de acordo com o segmento de vocês, as metas de vocês. E não se ligar muito em nomenclatura, não, tá bom? Bom, como estratégia de reorientação e aproveitamento, realizar parceria, foi criado, né? Realizar parceria com um desenvolvedor para a criação de curso online, através da fraqueza que ele tem, 2, não tem muito network na área, e oportunidade 1, que é o mercado de startup em crescimento. Beleza? Ponto forte contra a ameaça, né? O que vem de fora, lembrando que ele não tem poder nenhum de influenciar. Então, a estratégia é defensiva. Pode o quê? Aproveitar da melhor forma os pontos fortes que essa pessoa tem para poder mitigar, desviar ou eliminar essas ameaças. Bom, dar enfoque ao curso online de GP, Gerenciamento de Projetos, em redução de custos para a construção civil. Isso é muito interessante, porque T1, T2, crise brasileira, retração do mercado da construção civil. Então, ele está oferecendo um curso de gerenciamento para reduzir os custos e, assim, incentivar a aquisição do curso, né, e o próprio mercado, incentivar o mercado a continuar através desse projeto dele. Bom, como estratégia de sobrevivência, que é ponto fraco contra a ameaça, o nome está certo mesmo, é estratégia de sobrevivência, evitar investimentos em construção e venda de imóveis. Fraqueza 2, que ele tem esse network baixo, não tem muito conhecimento, né? E a crise brasileira, beleza? Então, gente, isso é um esqueminha muito simples, né? Uma coisa feita com muita redução de dados, porque, como eu falei, não é uma aula para formar pessoas especialistas em análise SWOT, especialistas nessa ferramenta, mas sim para te trazer mais clareza, né, para vocês,
em relação ao planejamento de vocês, em relação às metas, como é que você pode aproveitar da melhor forma as tuas forças, as tuas fraquezas, né, ou pessoais, ou da tua própria empresa, ter uma visão melhor do teu mercado, do teu segmento, do cenário em que está inserida a tua empresa, do cenário que você está inserido, porque, afinal de contas, toda essa movimentação que a gente faz para montar, para escrever esses dados, em cada quadrante desse, faz a gente pensar, faz a gente começar a enxergar o que a gente tem de pontos, de oportunidades, de forças, né? A gente mesmo, porque normalmente a gente não para, não fixa muito nisso. A gente vive e não para pensar o que você pode utilizar, o que você tem já, né? Outra empresa tem, que você pode utilizar a favor de uma conquista que você queira. Não é o comum a gente fazer isso. Nas grandes empresas, isso é feito. Sim, esse planejamento, várias outras ferramentas são utilizadas justamente para criar isso, porque você tem uma direção, porque você analisa o cenário, você quer conquistar alguma coisa, correto? Na empresa, normalmente faz o planejamento para conquistas no ano seguinte, enfim, ou então até no próprio ano. Então, você começa o quê? Analisar, juntar esses dados para ver o que você tem de bom, o que você tem de força, e o que você tem de fraqueza que não é bom na tua empresa para utilizar em relação às oportunidades e às ameaças. É um mecanismo assim, né, muito simples e direto e extremamente útil, né? Só que as pessoas não têm esse costume de fazer isso. Nem na vida pessoal, a gente não para fazer isso, a gente vai muito no automático, e nem também no próprio negócio. Eu mesma não tinha o costume de fazer. E agora já mudei meu posicionamento. Não, talvez dê um pouquinho de trabalho no início para você se adaptar, mas depois você acaba ficando até viciado nisso, né? É bom que traz mais clareza, como eu falei. Bom, então, finalizamos aqui o nosso encontro com essa aula, com esses dois exemplos. Estou à disposição também para dúvidas, questionamentos, o que eu puder ajudar vocês. Como eu falei, é uma aula gravada, não é uma aula presencial, que você pode tirar as dúvidas presencialmente. Então, vocês podem me chamar no direct, podem mandar e-mail, tem o meu e-mail aí, podem acessar o site também, lá tem um formulário, vocês podem falar comigo através do formulário. Espero que vocês gostem da aula. Também estou aberta não somente a tirar dúvidas, mas ao feedback, já que é uma aula gravada e acho que fica até melhor me passar um feedback se eu fui acelerado demais, se eu falei demais, falei de menos, se expliquei pouco. Eu sou super tranquila com isso e aguardo aí o retorno de vocês, tá bom? Um grande beijo e sucesso aí no uso da ferramenta. Espero ter ajudado. Tchau.